Uri Ishida. Uri Ishida, Ishida Uri, é um gemista Quincy que reside na cidade de Karakura. Ele é médico do Hospital Karakura e amigo de Ishigo Kurosaki. Ele é um ex-membro do Sterritter de Vandenreich com a designação A, antítese, anteriormente um dos Schutzstaffel de Vacha, Schutzschutzstaferu, alemão para escalão protetor, japonês para elite guardas imperiais, e já foi designado como seu futuro sucessor. Uri nasceu depois que Riki Ishida se casou com Kanai Katajiri, que aconteceu após a infecção de Masaki Kurosaki, com quem a mãe de Riki originalmente pretendia que ele se casasse. 6 anos antes de fazer amizade com Ishigo Kurosaki, sua mãe perdeu a consciência no mesmo dia em que Masaki morreu, 17 de junho, e morreu 3 meses depois, quando Iwasha realizou sua técnica Osvalin e tomou seus poderes. Quando criança, Uri interagiu e treinou principalmente com seu avô, Suken Ishida. Seu pai, Riki Ishida, estava menos entusiasmado em ser um Quincy, alegando que não era uma ocupação lucrativa. Eles não parecem estar em bons termos como resultado, dado o uso casual de Uri do nome de seu pai. Suken entende o raciocínio de Riken, já que ser um Quincy é mais sobre justiça do que recompensas materiais, e Riken tem uma família para sustentar. Suken disse a Uri que um dia ele entenderia os motivos de seu pai, mas até agora esse não é o caso. Isso foi agravado porque Uri assistia a Riken dissecar o corpo morto de Kanai, e ele implorou a seu pai para parar. Naquele dia, ele decidiu que nunca se tornaria médico. Em uma idade bastante jovem, o avô de Uri foi morto por Olous bem na frente dele, e Uri foi incapaz de fazer algo para protegê-lo. Esta é uma das razões pelas quais ele odeia o Shinigami, que não veio para resgatar Suken a tempo. Aparência. Uri Ishida é um adolescente de óculos de estatura média e constituição esbelta. Ele tem cabelos pretos lisos na altura do queixo moldurando os dois lados do rosto e é de pele clara com olhos azuis. Na escola, Uri usa o respectivo uniforme escolar junto com uma gravata. Ao confrontar Olous, ele normalmente veste roupas brancas Quincy, com listras azuis representando a cruz Quincy e um manto. 17 meses após a derrota de Aizen, a franja de Uri fica pendurada principalmente no lado direito do rosto, e o resto fica atrás da orelha esquerda, devido aos óculos. Depois de se juntar ao Vandenreich, Uri usa um casaco branco trespassado por baixo de uma longa capa branca. O casaco é preso por 3 botões estampados com Quincyzation de cada lado e um cinto branco com uma fivela dourada na cintura. Seus ombros estão presos ao pescoço, e o interior da gola apresenta um sigilo retangular em ambos os lados. Uri também usa um alfinete em forma de estrela alada circundada por uma auréola em seu peito direito. Personalidade. Uri é geralmente quieto e solitário, mas se esforça mais para agir com calma quando outras pessoas estão por perto. Uri é membro do clube de artesanato da Karakura High School e é altamente habilidoso em costura. Enquanto Uri não se importa em costurar coisas para seus amigos, seu senso de design o força a adicionar designs inesperados. Por exemplo, quando ele faz roupas novas para Shad Oriumi, ele substitui a única linha vermelha da camisa original de Shad por uma cruz vermelha, dizendo que era melhor, e como ele não podia copiar os 3 pontos brancos na camisa de Oriumi, ele adiciona renda com babados e 2 botões semelhantes a flores na parte inferior. Uri tem pressão arterial baixa e odeia a procrastinação. As outras coisas que ele odeia são bem estranhas: botões, apesar de ser um especialista em costura, e a palavra casual. Sua comida favorita é ensopado de miso de cavala caseiro. Ele gosta tanto do programa de televisão de Don Kanonji Bura-Rei que assiste a transmissão ao vivo das filmagens na cidade de Karakura. Ele adora usar um manto, mesmo que não sirva para nada além de deixá-lo mais fresco, apesar de dificultar seus movimentos, mesmo mantendo um sobressalente com ele. Ele tem uma tendência a dizer coisas melodramaticamente. Uri provou ser crédulo às vezes. Durante um omaki, ele começa a ficar irritado com o fato de que uma arma, uma Zanpakuto neste caso, tem vontade própria, e Shigo faz pensar que Jinhei Jaku realmente se materializou, ao qual Uri derrama uma lágrima feliz. Uri opera em uma ética moral conhecida como orgulho do Quincy e tem um forte senso de justiça. Ele é muito cavalheiresco, afirmando que faz justiça aos homens que abusam ou tratam mal as mulheres, levando-o a tentar defender Rukia Kushiki de Renji Abarai quando ele e Byakuya Kushiki vieram ao mundo humano para prendê-la, e protege Oriumi Noe durante sua tempo na Soul Society. Apesar dele não gostar de Shinigami, Uri aprendeu a pelo menos trabalhar em estreita colaboração com aqueles com quem Ishigo é mais próximo e supostamente descartou a maior parte de seu rancor pessoal. Ele também tem uma tendência a não usar força letal na batalha, especialmente se ele puder vencer sem fazê-lo, enquanto muitas vezes tenta simplesmente incapacitar seu oponente. Equipamento. Quincy Cross, Quincy Kurozu, japonês para Cruz da Destruição. A Cruz Quincy é a fonte do poder de um Quincy.
À medida que o poder de Uri cresce, o mesmo acontece com sua cruz, originalmente uma cruz simples, mais tarde se tornou um pentagrama depois de recuperar seus poderes. C.L. Schneider, Uri altamente capaz de usar a espada de corte de alma com grande proficiência, derrotando facilmente Siruxi Sandervixi com ela. Apesar de sua falta de prática de antemão, Uri havia recentemente roubado as armas do depósito de seu pai. Hollow Bite, Taiorio no Maki, Lit Scatter Bite para uso contra Oulows, normalmente usado por Quincy para ajudar no extermínio de Oulows de baixo nível. Atrai-os quando o comprimido redondo e achatado é esmagado e espalhado. Uri usa para convocar Oulows para Karakura Town durante seu duelo com Ishigo Kurosaki. Silber Dratus, Irubidorto, alemão para fio de prata, um fio de prata que Uri esconde em torno de seu braço direito depois de perder seus poderes para o Quincy. Let's Steel. Uri o usa para lutar contra um menos grande que o ataca. Minanti arrancar, Arankaru Seni no Jirai, Lit arrancar Dedicated Mini depois de resgatar Uri de Saela Porro, Mayuri Kurotsushi dá a Uri uma mina terrestre que ele criou, projetada para uso contra arrancar. Uma vez que seus sensores pegam a Heiatsu de um arrancar, ele detona violentamente. Uri posteriormente o usa no espada Yami Largo, ferindo criticamente o arrancar em seu estado selado. A explosão foi muito forte. Leiden Ant, ex para enfrentar adversários mais poderosos que ele enfrentaria na Soul Society, Uri treinou usando o dom de seu avô, a luva Sanrei. Ao completar a semana necessária de treinamento de resistência usando a luva, seu poder aumentou drasticamente. Ele manifestou um arco diferente e aumentou todos os seus atributos, facilmente dominando um Capitão Shinigami. A luva se dissipou após a remoção. Akumen Kudashi, Fairface Purge colocando a mina anti-arrancar desenvolvida por Mayuri em uso prático. Uri detona a mina terrestre de tal maneira que não apenas inflige ferimentos significativos a um oponente, mas também destrói o solo abaixo deles. Quando usado contra Yami Largo, a fim de maximizar o dano e prolongar a queda subsequente do espada, Uri enfraqueceu os níveis mais baixos da estrutura em que estavam. Silver Arroviad, o pai de Uri, Riki Ishida, conseguiu coletar o coágulo de sangue de prata do coração de sua esposa que foi formado a partir do Ausvaren e forjou uma ponta de flecha com ele. Durante os estágios finais da Guerra do Sangue, Riki entregou esta ponta de flecha para Uri, dizendo-lhe que ele é quem deveria atirar em Ivasha com ela. Poderes e habilidades. Antítese, Anshishisu, japonês para anticonfiguração perfeita. Uri pode designar quaisquer dois alvos e reverter completamente qualquer coisa que já tenha ocorrido entre os dois. Por exemplo, se Uri fosse gravemente ferido enquanto lutava contra um oponente, ele poderia reverter o que ocorreu entre ele e seu inimigo, curando-se simultaneamente enquanto ferir gravemente seu oponente. Imunidade aos Varen. De acordo com Ivasha, Uri é o único gemista Quincy que sobreviveu aos efeitos de seu Ausvaren 9 anos atrás. Uri não apenas sobreviveu, mas também manteve todos os seus poderes, ao contrário de alguns TRT que perderam poderes devido ao Ausvaren. Manipulação de Reishi. Como um Quincy, ele absorve principalmente energia espiritual da atmosfera e a combina com sua própria energia espiritual para formar armas. Ele tem mais facilidade em coletar essa energia em ambientes com maiores concentrações de Reishi, como na Soul Society ou o Eco Mundo. Ele pode manipular a energia espiritual para fins ofensivos. Uri comumente remodela partículas espirituais em vários tipos de arco e flechas, mas também pode concentrar energia espiritual na forma de espadas, C.L. Schneider, ou Jinto. Especialista em Irenkyaku, Uri é altamente habilidoso no uso da técnica, acompanhando o Capitão Mayuri Kurotsushi, que elogiou sua habilidade, afirmando que era uma habilidade difícil de dominar, especialmente em uma idade tão jovem. Uri também aprendeu uma variação da técnica, que cria uma plataforma de Reishi sob os pés do usuário. Originalmente usado enquanto viajava para o Eco Mundo, ele encontrou uso para ele fora da garganta e pode carregar outros com ele na plataforma. Hanstengai, e a Wild de Puppet Sult, Vis de Chevelle Paradise Puppet, uma técnica de alto nível que é bastante rara entre os Quincy. Uri é bem versado no uso dessa habilidade, que não era possuída por uma boa maioria dos antigos Quincy vivos. Ele permite que o usuário use energia espiritual para manipular seu próprio corpo em caso de paralisia. Especialista em Jinto, ele é capaz de usar a energia espiritual armazenada nos tubos de prata para criar efeitos semelhantes ao Kid. Uri pode até usar sua própria energia, em vez da energia armazenada no tubo de prata. Jinto foi sua principal arma de escolha, embora apenas contra um arrancar incompleto durante a invasão arrancar. Ele só conseguiu feri-lo antes de seu pai o salvar, mas esse feito por si só foi ótimo, pois ele não podia usar nenhuma de suas habilidades de Quincy na época. Mestre Arqueiro. Quando um Quincy se torna mais habilidoso usando seu arco e ele de peio, ele ganha mais poder e precisão com suas flechas. Isso é semelhante a como um atirador ganha habilidade e atinge o alvo com mais frequência.
Uri Ishida aumentou muito seu poder e habilidade ao longo de sua associação com Ishigo Kurosaki, e é um excelente exemplo desse crescimento. Ele tem grande precisão, capaz de matar instantaneamente Outlaws com uma flecha. Durante a invasão Ryoka, ele luta contra Jiri Kanzaka, outro usuário do tipo projétil, e o derrota facilmente. Depois de derrotá-lo, Uri dispara 2 flechas através de sua corrente de alma e sono da alma, impedindo de machucar alguém novamente. Ele tentou atacar Orion Minoue. Controle de caminho. Quando Uri lutou contra Siruxi Sandervix em Las Noches, ele foi capaz de curvar o caminho de suas flechas depois de dispará-las, colocando estresse no ex-espada. Isso efetivamente torna o Eilid Peio do Quincy semelhante a mísseis de busca de calor em miniatura, mas em vez de travar no calor, eles atacam qualquer inimigo que tenham. Não se sabe por quanto tempo Uri pode controlar o caminho da flecha, ou se há um limite de quantos podem estar sob seu controle. Até agora, ele disparou apenas 3 simultaneamente usando esse método. Negação de ataque. Uri pode disparar suas flechas com precisão até o ponto em que nega um outro ataque no impacto. Para fazer isso, ele carrega as flechas com uma quantidade suficiente de energia e as dispara para atingir um projétil de entrada. Ele usou seu Eilid Peio dessa maneira 2 vezes, uma vez contra o ataque Una tirotear de Aislinger Vernar, e uma segunda vez contra a Golondrina de Siruxi. Foi especialmente útil contra Aislinger, já que o arrancar só podia disparar 108 projéteis de uma vez, quase 1/12 da quantidade de flechas que Uri pode disparar. Espadachim especialista. Durante sua luta com Siruxi Sandervixi, Uri usa Ciel Schneider como uma espada habilmente e a derrota facilmente com ela. Mesmo que seja realmente uma flecha, e sua principal proeza esteja no tiro com arco e nas técnicas de Quincy, é claro que Uri tem alguma habilidade com a espada. Ele também usa seu Ciel Schneider contra o Semozakura e mantém seu terreno com sucesso por um curto período de tempo. Combatente corpo a corpo especialista, embora prefira lutar a médio e longo alcance para fazer pleno uso de seus poderes de Quincy, Uri também é um lutador de curto alcance e de mãos nuas altamente capaz. Quando uma gangue de rua veio para Karakura High School para causar problemas, Uri calmamente se aproximou deles, e mostrou sua habilidade facilmente subjugando-os, embora com alguma ajuda de Ishigo. Como seu estilo de arma, o estilo de mão nua de Uri é mais sobre ataques precisos do que força bruta. Consciência espiritual. Como um Quincy, Uri pode sentir Outlaws a uma distância significativa. Ele sentiu um novo Hollow em uma área antes que Rukia Kushiki e Ishigo Kurosaki sentissem sua chegada. Ele também sabia em que direção estava. Alto poder espiritual. Uri exibiu uma grande quantidade de energia espiritual. Ele dominou a habilidade Quincy de absorção de Heiryoku, absorvendo partículas espirituais e energia espiritual. Isso, além de suas próprias reservas de energia, lhe dá muita força em combate. Quando seu pai restaurou seus poderes, a força espiritual de Uri provou ser tão grande que levou uma semana ou mais para terminar, e seu pai ainda precisava tirar uma flecha mais forte, em vez de atirar nele sozinho, para restaurar seus poderes e exauri-lo completamente. Sua Reiatsu é azul claro. Excelente intelecto e atletismo. Além de seus poderes Quincy, Uri é bem treinado em corpo e mente, possuindo habilidades atléticas substanciais e um intelecto genial. Ele usa sua inteligência para encontrar pontos fracos em seus oponentes, até mesmo superando desvantagens que ele tem pensando em seus pés. Devido a manter suas habilidades físicas no auge, Uri pode facilmente resistir a todos, exceto os oponentes mais resistentes durante uma batalha. Ele é capaz de deduzir o nível espiritual de Ishigo, que Ishigo adquiriu seus poderes de Shinigami em meados de maio, e a verdadeira identidade de Rukia Kushiki. Muito lindo. Possui algum conhecimento de espanhol, pois entende os termos espanhóis usados pelos Arrancar. Uri disse a Yelme após sua derrota, mala suerte, que significa azar, antes que o último caísse em Las Noches. Ele também leu um livro alemão. Conhecimento médico. Tendo se formado na faculdade de medicina e se tornado médico, Uri é bem versado em medicina. Arma espiritual. Eilig Bogen, Airi Gun, alemão para arco sagrado, japonês para arco sagrado. Depois de se juntar ao Vandenreich, Uri impunha um novo arco de cor clara. É aproximadamente tão alto quanto ele e tem braços semi-retos afunilando em pontos, com a alça sendo significativamente mais fina do que o resto do arco. Enquanto enfrenta Jugron Ashwalto mais tarde, Uri usa um arco com 4 pontas longas e 2 pontas que se estendem do centro. Eilig Peio, Airi Fairu, alemão para flecha sagrada, japonês para flechas de destruição sagrada. Tal como acontece com seus arcos anteriores, Uri pode atrair Reishi da área circundante e formar flechas com ele. No entanto, seus Eilig Peio são significativamente diferentes. Eles têm pontas de flecha visíveis, e suas extremidades têm a forma de um Quincy Zaishin com os braços dobrados para trás.
Enhanced Lichit Regen, Riito Ren, alemão holandês para Light Ren, japonês para Ren of Light. Uri não precisa mais coletar Reishi visivelmente ao longo de seu ombro esquerdo em preparação para usar esta técnica, e pode desencadear uma enxurrada de Eilid Peio em seu alvo quase instantaneamente. Antigos poderes e habilidades. Arma espiritual. Kojaku, Arc Sparrow. Vismon Sparrow. O primeiro arco de Uri. O tamanho de Kojaku depende da quantidade de energia que flui através dele. Com este arco, Uri é capaz de matar a maioria dos Outlaws em um único golpe. Seu Eilid Peio também pode se separar no meio do voo e atingir vários alvos. Como preparação para sua viagem à Soul Society, Uri mais tarde domina a luva Sanrei, aumentando muito suas habilidades. Nesse estado, seu Kojaku é sólido e coberto por um padrão intrincado. Ele está preso à luva por uma série de hastes finas. Este novo arco permite que Uri dispare vários tiros simultaneamente. Ao remover a luva, Uri atinge o Quincy, Let's Steel. Isso lhe dá um grande aumento de poder, o suficiente para derrotar um Shinigami de classe de capitão com Bankai em apenas um tiro. Toda a energia extra se acumula em seu ombro direito, assim como uma aljava é usada. Como resultado da remoção da luva, no entanto, o Quincy, Let's Steel usa muito poder para o corpo de Uri lidar, fazendo com que seu corpo bloqueie completamente seus poderes de Quincy depois que ele desaparece. Jinrei Kojaku, Arc Sparrow of the Silver Peak, Vismon Sparrow 1 a Silver Cliff. Depois que Uri recupera seus poderes com a ajuda de seu pai, ele usa esta nova cruz Quincy, esta parecendo um pentagrama, e uma variante de seu arco original. Este arco é usado pela primeira vez durante sua batalha com Arrancar Aislinger Vernar, e várias de suas habilidades especiais foram usadas mais tarde em sua luta contra Seruxi Sandervixi. Ao contrário de seu arco original, este arco tem a forma de uma teia de aranha. Eilid Peio, Airihipo Fairu, alemão para flecha sagrada, japonês para flechas de destruição sagrada. Uri pode reunir Reishi de seus arredores e moldá-lo em flechas. Com Jinrei Kojaku, Uri pode disparar até 1200 tiros consecutivos. Ele pode disparar centenas de flechas de uma só vez, que Ishigo Kurosaki chama de spray de insetos depois que ele usa em um enxame de Outlaws. Arrow Ricochet. Uri pode ricochetear tiros individuais nas paredes para atirar em cantos, tornar a direção de seus ataques imprevisíveis e mudar a direção de seus tiros durante o voo. Lichit Regen, Riito Ren, alemão holandês para Light Ren, japonês para Ren of Light. Uri usou esta técnica pela primeira vez em conjunto com seu novo arco espiritual Jinrei Kojaku. Uma grande quantidade de Heiryoku está reunida no ombro esquerdo de Uri, assim como quando ele usou o Quincy, Let's Steel. Ele então dispara uma saraivada de flechas em um único alvo. Escudo Reishi. Embora não seja para ser usado dessa maneira, Uri é capaz de usar Jinrei Kojaku como um escudo temporário para bloquear alguns ataques. Eilid Bogen, Airihi Gun, alemão para arco sagrado, japonês para arco sagrado. 17 meses após a derrota de Aizen, Uri tem um novo arco. É menor em tamanho, semelhante ao de seu pai. Uma flecha se forma no meio de cada lado do arco, com uma linha que o cruza perto do centro. Eilid Peio. Assim como seus arcos anteriores, Uri pode coletar Reishi de seu entorno e moldá-lo em flechas. De acordo com Kyujopi, o Eilid Peio de Uri não deve ser mais fraco que o seu Quincy, Let's Steel. Uri usou essa transformação uma vez ao custo de seus poderes. Isso aumenta muito seu poder, a ponto de ele facilmente dominar Mayuri Kurotsushi, quase matando-o antes de sua fuga. Atualmente, ele não pode usar essa técnica novamente. Nesta forma, seu uniforme padrão muda completamente. Ele agora usa um colete branco que é dividido no meio. A armadura aparece em seu ombro esquerdo, ostentando um desenho em forma de cruz, que se espalha pelo peito. Ele ganha um pano branco, coberto de vários desenhos de linhas, que cobre sua metade inferior. De seu ombro direito, uma asa feita de Heiryoku se forma. Uri pode reunir Reishi para a formação do arco desta asa. Arma espiritual. Uri também pode formar seu arco Quincy enquanto neste estado, recorrendo ao Reishi de sua asa de energia espiritual para fazê-lo. Aprimorado Eilid Peio. Em Let's Steel, as flechas espirituais de Uri melhoraram drasticamente. Eles agora embalam energia suficiente para causar explosões em grande escala, deixar um Shinigami da classe Capitão sem o braço e destruir o Bankai do Capitão Mayuri Kurotsushi, com Jikia Shizoji Giz, enquanto ao mesmo tempo coloca um grande buraco no corpo do Capitão. Poder espiritual aprimorado. Nesta forma, Mayuri Kurotsushi comenta que sua pressão espiritual foi inflada. Absorção de Reishi aprimorada. Nesta forma, a absorção de partículas de Reishi por Uri é tal que ele começa a quebrar os edifícios no Sereitei, aumentando seu próprio poder. O Reishi que ele absorve nesta forma vai diretamente para sua ala de energia espiritual.
Ao testemunhar isso, Mayuri Kurotsushi comenta que Uri tem domínio sobre Reishi. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!